Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR. Olá, seja bem-vindo ao Bemcast, o podcast da Imuno BR com oferecimento da Clínica Pulsos, um projeto pensado para trazer informação de forma clara, de qualidade, de forma acolhedora e simples, para os pacientes e para todos aqueles que desejam saber um pouco mais sobre bem-estar e saúde. Meu nome é Isabela Penido, eu sou médica reumatologista e é um prazer estrear esse programa com vocês. Bom, e para a gente começar, o nosso primeiro tema vai ser um tema que é bastante importante, que é como a atividade física ela pode atuar no manejo da dor crônica. E para isso eu tenho o prazer de apresentar dois convidados que são muito especiais e muito experientes na área. Conosco hoje, então, doutora Fabiana Moura, é reumatologista, preceptora do Ambulatório de Lúpus e membro do Grupo de Pesquisas Clínicas em Lúpus do Hospital das Clínicas da UFMG. Também é diretora técnica da Pulsos e membro da Comissão de Biotecnologia da Sociedade Brasileira de Reumatologia e, acima de tudo, tem uma paixão por cuidar de pessoas que convivem com dor crônica. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Isabela. Estou muito feliz aqui hoje por dois motivos. Primeiro, que é o primeiro episódio do Bemcast da Pulsos. E segundo, de falar algo que eu amo, que é cuidar das pessoas com dor no nosso dia a dia. É um prazer te ter aqui. Conosco também nós temos o Pedro Almeida, que é educador físico, doutor em fisiologia pela UFMG, tem uma longa trajetória com treinamento físico para pacientes com câncer e doenças cardiovasculares. E hoje ele atua com exercícios personalizados, incluindo estratégias adaptadas para quem sente dor no dia a dia. Seja bem-vindo, Pedro. É uma honra estar participando desse primeiro podcast do Bemcast. E vai ser um prazer falar como a atividade física pode interferir de uma maneira extremamente positiva na vida de quem tem dor. E eu queria aproveitar esse início, para conversar um pouquinho sobre o porquê que vocês escolheram essa área que é tão importante para os nossos pacientes e para a população geral. Olha, dor faz parte da vida e faz parte das doenças também. E a reumatologia, ela por essência, a queixa principal é dor. Tanto o paciente fala, quando ele não tem dor, ele acha que ele não tem reumatismo. E quando ele tem dor, ele acha que ele tem reumatismo. E não necessariamente é uma verdade. Então, essas pessoas chegam, nos nossos consultórios, na universidade, com os meus alunos, eu ensino a importância de entender a dor, o diagnóstico da dor e como tratar aquela pessoa que tem aquela dor. Então, eu me apaixonei também em tentar entender o porquê disso tudo. E é claro que eu tenho uma arma maravilhosa, que é o exercício. E por isso que o Pedro vai nos ajudar como fazer com o exercício ajuda essas pessoas. Com certeza absoluta. E você, Pedro, conte pra gente um pouco do porquê você escolheu essa área que é tão importante, desse dom seu. Eu fui um ex-paciente oncológico com 7 anos de idade. Então, eu tive um câncer muito raro na infância. Nossa. Então, eu passei pela dor logo na infância. Das 7 pessoas que tiveram esse tipo específico de câncer, que foi um linfoma das novas células beta de cabeça e pescoço, foram 7 pessoas no mundo, eu fui o único sobrevivente. E a atividade física, ela foi uma ferramenta maravilhosa, porque empiricamente a minha mãe me tirava de dentro do hospital depois de uma quimioterapia, ou mesmo durante os processos, os exames que eu ficava, tomando essas injeções e o decorrer do tratamento. Ela me tirava de dentro do hospital para ser criança. Então, o movimento, ele faz parte de um efeito anti-inflamatório e de fortalecer minha saúde mesmo na doença. Então, eu acho que eu sobrevivi também pelo amor dos meus pais e também pela prática do exercício físico, que foi fundamental para me manter forte e conseguir passar por isso. Nossa, que lindo, até arrepiei. Que lindo. E entrando nesse tema, do porquê que a gente sente dor, queria direcionar a primeira pergunta para você, Fabiana. Por que é tão comum nas nossas doenças reumatológicas tanto a presença da dor crônica? Pois é, conceituar a dor crônica já é importante, porque dor crônica, ela é aquela dor que dura mais de 3 meses. É claro que tem pessoas que nós podemos classificar um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, dependendo do contexto.
Mas definir dor crônica é importante, que por vezes uma pessoa que tem uma dor por 3 semanas, 2 semanas, achar que já tem dor crônica, não tem. Por que nas nossas doenças nós temos tanta dor crônica? Porque as nossas doenças, elas inflamam. Elas inflamam os músculos, elas inflamam os tendões, elas inflamam o local que o tendão insere no osso, ela inflama a articulação. Quando ela inflama, ela vai gerar dor. E quando ela gera dor, qual que é a resposta do organismo? Parar. E na hora que eu paro, eu começo a ter dor de outras causas além daquela inflamação, que é a dor do repouso. Né? Aquela pessoa que fica muito em repouso, muito parada com determinado membro, ela vai ser causa de dor também. Porque o músculo enfraquece, o músculo enrijece. Então, na hora que você vai iniciar um movimento, você imagina um paciente que está inflamado pela doença, e na hora que ele vai iniciar um movimento, ele tem a dor dos dois lados. A da inflamação e a do repouso. E aí triplica. E ele acha que ele tem que ficar quieto. E ele não tem que ficar quieto. Às vezes a doença conta para ele, né? Porque a dor reumática, ela é pior de manhã no repouso, que você começa a movimentar, você tem um alívio. A dor inflamatória conta, movimente para você ficar melhor. Alguns entendem isso e seguem a vida. Outros transformam nisso num outro problema. E quanto mais quieto ficar, eu tenho a dor duplamente. A da doença e do repouso. Que é isso que a gente tem que contar para vocês, a forma como lidar com essa doença nesse momento. E aproveitando isso, dê dicas pra gente, você já até falou um pouco, né, pra gente caracterizar melhor uma dor da inflamação, daquela dor que é mecânica, que é causada pelo desuso, pelo sedentarismo, né? Você começou falando um pouco pra gente, né, que a inflamação, a dor inflamatória, ela é pior pela manhã. Como que a gente consegue diferenciar bem uma da outra? Isso é muito interessante. Eu conto na faculdade para explicar para os alunos que estão na introdução da semiologia da dor, e eu falo com ela, aquela dor que você, na hora que você inicia o movimento, ela está pior, e depois de poucos minutos ela melhora, essa é a dor mecânica, ou seja, é a dor do início daquele movimento. A dor inflamatória, você em repouso, essa demora 1 hora, 2 horas para ela melhorar. E na hora que seu corpo esquenta, ela melhora mesmo. E você fica muito bem. E a dor mecânica, você tem aquele início de 5 minutos. Eu falo que, comumente, né? O almoço de domingo, nós sempre temos a tia ou a avó da mesa. Aquela que levanta, mancando da mesa e vai para a cozinha arrumar a cozinha, ela no início do movimento, ela manca. Mas na hora que ela está arrumando a cozinha, ela já não está mancando mais. Essa é a dor mecânica do joelho típica. E a dor inflamatória, não. É aquela que você vai demorar 1 hora, 2 horas, lá para 10 horas, o corpo esquentou, eu fico bem. Quanto mais eu movimentar, melhor eu fico. Então, essa diferença, por vezes, ela é difícil da gente detectar. E aí, uma das dicas que eu já vou ter aqui, você tem que ter com você um médico que entende de dor crônica. Porque ele vai diferenciar e vai te ajudar naquilo que é mais importante naquele momento. Exatamente. Às vezes a gente fala muito do tratamento, mas para a gente tratar de forma correta, a gente tem que ter o diagnóstico certo, né? E você falou isso, uma coisa que é muito importante e é uma coisa que tem muito na mente das pessoas, que eu vou até direcionar isso para o Pedro. As pessoas, os pacientes, os seus alunos provavelmente têm isso na mente de que hoje eu tô com dor, eu preciso me manter em repouso. Então, eles fazem a associação da dor com a inatividade física, com ficar sem se mexer. Aí eu te pergunto, Pedro, isso é um mito? Isso é verdade? Olha, eu vou trazer um outro espectro para vocês. A gente tem que lembrar que o nosso corpo é uma farmácia natural. E cada vez que a gente para uma farmácia, o medicamento que está dentro dela vai vencer a validade. E cada vez que a gente renova um ciclo, a gente está fortalecendo aquela farmácia com novos medicamentos. Então, a gente está dando uma validade para ele. Então, a atividade física ela é tão bela e o nosso corpo é tão inteligente que a gente movimentar o nosso corpo, a gente consegue produzir miocinas e substâncias que são anti-inflamatórias. Então, cada contração muscular conta como um agente anti-inflamatório natural. Então,
É mito que a gente tem que ficar parado quando a gente sente dor. E a gente tem que ter como se fosse uma escala para determinar o que é a dor crônica do que é a dor do exercício ou aquela dor que está momentânea. Então, quando a gente tem uma dor crônica, ela é recorrente, ela persiste, como a doutora Fabiana falou, por vários momentos, várias horas e vários dias. E uma dor que ela apareceu e depois ela sumiu, ela é uma dor que é mais mecânica. Então, a gente consegue fazer um manejo disso. E um ponto importante a gente colocar aqui é que as doenças reumatológicas, elas são inflamatórias nas articulações e nessas dores, e a gente precisa lubrificá-las com a execução de exercícios físicos. E um exemplo que eu gosto de dar e que a gente teve uma parceria incrível numa aula que a gente deu junto, né, doutora Fabiana? Sim. Que foi, se o paciente ele acorda com dor, ele ficou deitado e a máquina dele tá lá parada e a engrenagem do joelho dele tá disfuncional naquele momento, é ele lubrificar aquela articulação antes dele sair da cama. Porque se ele pegar atrás do joelho e fizer uma extensão de joelho na cama e ir lubrificando, ele vai trazer ele pode melhorar a questão da circulação do líquido sinovial e fazer com que esse paciente, na hora que ele levante, ele não sinta aquela dor que ele sente. Então, como fisiologista, é importante a gente fazer o nosso paciente movimentar ao longo do dia e lembrar. Éramos nômades e andávamos muito. E, de repente, ficamos sentados atrás de consultórios, atrás de computadores. E esse enfraquecimento muscular vai deixando a gente cada vez mais doente. E é isso daí que você falou, né? Então, é um mito, né? Pacientes, pessoas que elas estão com dor, elas precisam lubrificar, né? Elas precisam colocar essa farmácia para funcionar novamente. E como a atividade física, ela consegue melhorar esses quadros de dores crônicas, né? Você falou um pouco dessa produção dessas quimiocinas, dessas substâncias, por exemplo, serotonina, né? Tem mais alguma forma que a atividade física, ela pode melhorar ali os quadros de dores crônicas? Claro, o principal efeito do exercício físico para pacientes que têm dor crônica, pacientes oncológicos, pacientes reumatológicos, é a questão da melhora do sistema imune. Então, quando a gente ativa esse sistema imune, ele vai reduzir processos inflamatórios. O que é observado é que quando a gente consegue reduzir o aumento de macrófagos que leva a essa inflamação crônica, a gente tem benefícios gigantescos. E quando a gente promove uma contração muscular, e o interessante aqui é observar grandes grupos musculares, costas, peitoral, tronco, core, né, o abdômen, e as pernas. Elas são produtoras de substâncias anti-inflamatórias que são as miocinas. A gente tem interleucina 6 e vocês como reumatologistas sabem que a interleucina 6 no sistema ela é completamente inflamatória. Sim. Só que o nosso corpo faz tanta mágica que a mesma substância que é inflamatória em um lugar, ela pode ter o seu efeito anti-inflamatório no outro. Então, foi observado em alguns trabalhos que essa contração muscular libera essa interleucina 6 e ela começa a ativar o nosso exército natural para combater as inflamações, as doenças crônicas, e a gente consegue melhorar toda essa questão músculo-esquelética do nosso paciente. Isso Eu acho que bacana, é muito né? interessante. Aí a gente vê por trás de estudos de muito tempo, né, de estudos, a importância da atividade física, né? Com certeza. E, Fabiana, como que a gente pode orientar o nosso paciente, as pessoas ao nosso redor, a iniciar uma atividade física de forma segura? Isso é uma mágica. Eu falo que é uma mágica porque falar com o paciente que ele tem que fazer atividade física, todos os médicos falam todos os dias, todos os fisioterapeutas, todos os educadores físicos. E por que as pessoas não fazem? Porque elas não sabem como que elas devem fazer. E quando ela vai ao médico, ela quer saber como ela deve fazer. E o médico, ele precisa fazer o diagnóstico diferencial daquela dor
Ele precisa explicar para essa paciente o porquê daquela dor e a intensidade que ela tem, porque a dor é dela, a dor é pessoal, cada um tem a sua dor. Então, se eu movimentar essa xícara aqui, ó, e tiver dor, para mim é uma dor que vale 2, para o outro é uma dor que vale 10, porque a dor é construída com psíquico, com biológico, com social, com sentimento, inclusive com a doença. Então, na hora que eu consigo conversar com ele e contar que a dor dele vem disso tudo e que a gente é parceiro para cuidar dela, ele vai aceitar o modo como eu vou prescrever. E não, a prescrição não pode falar, vai fazer atividade física. Não é assim. Não dá certo. Não dá certo. Você tem que contar para ele o que você deve fazer na etapa 1, etapa 2, etapa 3 e o porquê de cada coisa. Então, a gente tem muito paciente, né, com, eu falo fibromialgia, que é uma doença, assim, muito importante, porque ela causa muito sofrimento. Uhum. O que você consegue fazer nesse próximo mês para mim? Que seja movimentar só seus braços, você escolhe e você vai fazendo etapas, mas deixa ela pertinho de você. Não é falar, vai fazer atividade física, volta daqui 6 meses. Não é isso. Ele não consegue fazer, ele tem a vida inteira para fazer, ele não fez até hoje. Por quê? Porque tem algo que está o impedindo. Então, como prescrever e como indicar? Acolher, diagnosticar e explicar. E fazer por etapas. Escolher aquilo que ela mais gosta de fazer, onde ela tem mais prazer, e encaixar uma atividade para ela iniciar o processo. Você inicia de um jeito, depois na próxima consulta você vai mais um pouco, depois você pede para ela fazer o que ela aprendeu, e depois você mostra para ela no exame físico que ela não dá conta de abaixar, porque ela não está alongada. Você tem que fazer o movimento com ela. Uhum. Você mostra, olha, isso aqui não abre, porque você não alongou. Vamos tentar junto? Por vezes eu faço vídeos, no FMG eu faço vídeos, porque eles não têm muito acesso, eu faço vídeos para eles nos movimentos. Ela volta mostrando o que ela fez. Então, é uma etapa que é complexa, ela demanda tempo, mas o investimento ao final é só sucesso. Então, essa é a minha orientação, assim, para todos os médicos, para todas as pessoas que querem que realmente o seu paciente faça uma atividade física. Vá por etapas, escolha algo que ela goste e respeite o modo da dor dela. Eu acho que seria por aí. Eu acho isso muito importante, né? A gente acolher, a gente ouvir. Muito dessas pessoas, elas se sentem muito desamparadas e isso amplifica ainda mais as queixas álgicas, né? E Pedro, eu te pergunto assim, essas pessoas que querem iniciar atividade física, o que você recomenda? Uma caminhada leve, uma musculação leve, um alongamento? Aí entra numa esfera que eu gosto muito de trabalhar, porque a pessoa, quando ela conversa comigo, ela quer praticamente ser eu transformado nela, né? Porque eu venci a dor quando eu era jovem e ela quer vencer a dor dela que ela tá naquele momento. O que a gente precisa fazer essa pessoa entender é que a atividade física, ela tá inserida na vida dela e ela não percebe. Então, a partir do momento que você mostra para essa pessoa que a atividade física está no dia a dia dela e que se ela melhorar com a prática regular de atividade física, ela vai conseguir fazer aquelas questões de casa e do dia, dos dias que ela consegue praticar, de agachar, levantar, comprar alguma coisa no supermercado, ela vai ter uma facilidade para aquelas questões. Então, eu falei com a doutora Fabiana que a gente precisa movimentar. O exercício é o melhor remédio que a gente tem. E é muito simples a gente observar. Por exemplo, a gente pega um paciente que ele está ansioso, no caso. Tem algum exercício que é melhor? Tem. Tem um exercício que a gente vai indicar para ele. O que é? Foi observado. Uma caminhada é o melhor exercício de nível de evidência A para diminuir a ansiedade e depressão de pacientes. Aí, se você parar para pensar que a natureza ela tem um papel anti-inflamatório importante na vida das pessoas, se você mandar o seu paciente caminhar na natureza, e já foi mostrado por trabalhos, ele reduz o cortisol salivar dele e vai reduzir essa inflamação crônica que ele tem. Aí ele começa o dia estando menos ansioso, menos problemático e mais grato àquele momento que ele está vivendo. 5 a 10 minutos de caminhada pela manhã, só isso. Já resolve a questão da ansiedade. Se ela caminhar, ela vai liberar as miocinas que vão produzir os efeitos anti-inflamatórios. Ponto positivo.
E aí, de tarde, esse é o diferencial do meu trabalho, é o que eu falo dos snacks de exercício. Snacks são frações de exercícios e pílulas pequenas que a gente consegue colocar na vida do paciente sem achar que ele tem que fazer 30 minutos ou 1 hora para poder trazer o benefício que ele está buscando. Então, se a gente dá uma pílula de manhã de redução de ansiedade, dá uma pílula de força para ele à tarde, e força é aquela questão que a gente consegue fazer em casa. Qual que é o principal músculo que a gente tem que trabalhar ao longo desse processo para a gente ter longevidade? Pernas. Você consegue ter autonomia para agachar e levantar, para ir no banheiro, para tomar um café com seu filho, para sentar no almoço com a sua família, então, para trabalhar. Então, você agacha e levanta muitas vezes antes do almoço. Então, se você mostrar que o agachamento faz parte e você sistematizar esse agachamento, você tem um ponto positivo. Se você fecha uma porta, se você afasta daquilo que você não quer, você vai estar trabalhando peitoral. Então, se você ficar de frente para a parede e empurrar a sua mão, você vai trabalhar esse grande grupo muscular e vai estar levando também os líquidos que são importantes para a lubrificação das articulações, por exemplo, do cotovelo e do ombro. Então, você pode diminuir uma dor. Você pode puxar uma porta, ao abrir uma porta, você trabalha grande grupo muscular. Você vai no supermercado e puxa a sacola, você trabalha costas. Então, você vai mostrando para ela que aquilo que ela faz pode gerar os benefícios que ela está querendo, e aí ela vai ter aquela autonomia diária para realizar aquilo. Eu falo que tem que fazer panturrilha, porque a gente sempre pega um livro numa estante alta e a gente não pode sentir dor. E a gente faz a elevação pélvica, né? Que é simplesmente estar deitado na cama e tirar o quadril para cima. E aí a gente vai fortalecer o glúteo, porque a maioria das pessoas tem dor na coluna lombar. Então, se você fizer esses simples exercícios que eu falei aqui em casa, você vai colher todos os benefícios que você tem. Então, você não precisa estar numa academia para ter a pílula de força que você precisa para gerar os efeitos anti-inflamatórios que você tem no processo. E de noite eu sugiro sempre uma atividade de relaxamento, um alongamento, como a doutora Fabiana falou, que é fundamental para um paciente que está com articulações rígidas. Então, se você fizer um alongamento junto com uma micromeditação, você pode trazer um efeito anti-inflamatório e melhorar a qualidade de sono dele para dormir. Então, você pode colocar esses snacks de exercícios, frações pequenas de 5, 5, 5, que você vai estimular o seu sistema imunológico 3 vezes ao dia. Só que se você der uma dose de 30 minutos, além do paciente achar que é impossível ele fazer, ele vai ter o benefício imunológico somente uma vez. Então, fazer o paciente entender que aquilo é viável e palpável, está na mão dele fazer, aumenta a chance dele interromper o comportamento sedentário que ele está há muitos anos e não está trazendo benefício para ele. Isso daí que você falou é tão bacana, porque às vezes a gente orienta, né? Fala, tem que fazer 1 hora por dia de exercício físico. E para muitas realidades, isso é tão inviável e isso acaba gerando uma frustração tão grande no paciente e acaba levando ele a desistir. E eu notei de todos esses exercícios que você falou, que a atividade física, ela é o quê? Ela preserva a sua independência do futuro, que é se levantar de uma cadeira, pegar um livro. Então, isso é muito bacana, essas dicas que você deu. E uma coisa que até a doutora Fabiana falou sobre a fibromialgia, né, que é uma doença reumatológica muito prevalente, todos os guidelines, todos os consensos colocam a atividade física como primeiro tratamento para esses pacientes. Envolve vários mecanismos, né? Como, por exemplo, o aumento da serotonina, que é um hormônio que está baixo ali nesses pacientes. Enfim, mas uma coisa que eu vejo, que é uma realidade que eu vejo dentro de consultório, é o quê? Esses pacientes, a gente orienta o início da atividade física e eles voltam se queixando um aumento álgico ali no início da atividade física. Então, eu te pergunto, é comum ocorrer esse aumento de dor ali em quem está iniciando atividade física? Sim. Você tem esse aumento de dor local e ela é pequena num determinado momento. Só que a gente tem que lembrar que alguns profissionais de educação física, eles levam o paciente, porque os profissionais estão, na maioria das suas vezes, adaptados à performance ou a emagrecimento ou a pessoas que não têm nenhuma doença crônica ou nenhuma comorbidade no processo.
E o que a gente tem que fazer para a gente poder trazer qualidade para essas pessoas e desmistificar isso aí, é nós conseguirmos mostrar para eles que eles não precisam fazer um número X de repetições, não ir à exaustão que pode aumentar a dor crônica dele. Então, eu sempre brinco nas minhas aulas que é o seguinte: músculo sabe contar? Acho que não. Então, quando você fala, um personal trainer fala para você fazer 10 repetições, ele está limitando o seu músculo a 10 repetições e aquela carga para aquela condição. Só que o que a gente tem que entender é que o nosso corpo ele é muito inteligente e quando a gente consegue fazer o nosso paciente que não conseguia realizar atividade física fazer 4, 5 contrações de um agachamento, e ele começa a sentir aquela primeira queimação, se eu interromper a atividade e dar um tempo maior de descanso para ele, provavelmente ele não vai ter essa dor exacerbada e ele não vai ter aquele impeditivo depois de falar assim, eu realizei e fiquei com muito mais dor. Então você consegue trazer ele, porque a gente... O importante é não trazer um estresse a mais do que ele está vivendo no processo. E é controlar o manejo desse estresse que eu acho fundamental para ter o sucesso dessa adesão deles à prática regular de atividade física. E aí a importância, né, de uma atividade física personalizada, né? Exatamente. Não é fazer 12 repetições, porque às vezes você consegue fazer 20 ali, ou às vezes você está conseguindo fazer só 3, né? Então é tentar colocar na realidade do paciente. E o interessante é que quando você desfoca o paciente do problema e começa a conversar com ele, o número de repetições, você vê que ele consegue ir além sem notar. Porque você tira a atenção dele do foco do problema e leva para um lugar que ele está alegre, está satisfeito, ele está sorrindo com uma conversa interessante que ele está tendo com o professor e ele consegue fazer um número maior de repetições sem perceber. Então, isso é que é gratificante do trabalho. E lembrar que eu sou profissional que fica mais tempo ao lado desse paciente. Eu fico 5 dias com ele. Então, eu consigo entender ele no que faz sentido na vida dele. E aí fica fácil manejar esse processo. E o mais lindo, né? Ver a evolução deles a cada dia, né? Cada pequeno passo. E voltando um pouco sobre esse início de quadro álgico, né? Quando a gente começa a fazer atividade física, você como professor, né? Você fica atento ali aos seus alunos. Como você consegue diferenciar aquele aluno que está ali com uma dor ocasionada, às vezes, por uma atividade física, uma coisa mais leve, mais passageira, daquele seu aluno que está com uma dor crônica, uma dor inflamatória ali, que precisa de uma avaliação de um médico? Normalmente, o que eu faço eu sou um cara muito conservador, porque por ter sentido dor, e eu aprendi com os médicos brilhantes que me trataram que o paciente ele não deve sentir dor. E quando eu faço a realização de um exercício físico com essa pessoa e ela consegue fazer, só que passa de determinado ponto e ela sente um desconforto, eu tento fazer ela repetir aquele movimento e ver se ela vai sentir novamente aquele quadro. Se ela sente aquele desconforto inicial de novo, eu peço para ela somente mudar o ângulo do processo ou do agachamento que ela está fazendo. Se ela está conseguindo ir a 90 graus, eu subo ela um pouquinho e pergunto se ela tirou um pouco da dor. E aí, se ela persiste com a dor, aí eu falo, doutora Fabiana, me ajuda que a bola está com você e não mais comigo. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e a gente tem que ter essa parceria para poder trazer o melhor para o nosso paciente. Eu brinco, que a gente tem que somar para multiplicar benefício para ele. Perfeitamente. E contribuindo com essa fala, as dores mudam. Então, uma avaliação era um tipo de dor, era uma estratégia e ela muda. Então, uma dor, por exemplo, que a gente fica muito preocupado é a dor da compressão radicular. E essa dor, por vezes, ela não pode... Essa, na região da compressão, você não pode fazer absolutamente nada até ter o primeiro passo, de definir se é cirúrgico, se não é cirúrgico, né? Qual tratamento a gente deve fazer. Então, as dores mudam.
Mas a experiência que eu tenho, que os profissionais da saúde, seja os educadores físicos, os fisioterapeutas, eles têm cuidado. Quando o paciente ele se mantém ou ele piora, eles dão um passo atrás e pedem o médico. Muitas vezes o paciente vai ao médico, outras não. Ele tenta resolver com um remedinho ali, com um chá ali. Se isso se resolve em 2, 3 dias espontaneamente, também não vejo tanto problema. Mas se isso se repetir, ele tem que voltar, porque a dor pode ter outra causa. Hoje mesmo, assim, foi tão interessante, eu vi uma pessoa lá na clínica, ela estava mancando. Eu olhei para ela e falei, você não tá boa. E mancou de novo. E ela falou assim, eu tô com uma dor nas costas e tá indo até uma perna e eu não tô sentindo a minha perna. Eu falei, quê? Eu falei, você tá com herpes zoster. Levei ela na médica, lá porque eu não estava atendendo na hora, e ela estava com herpes zoster. Então, essa tem que parar e tem que resolver aquilo naquele minuto. Então, quando a dor mudou de padrão, você para e vai ao médico, porque pode ser algo que você resolva agudamente e outras você pode ficar com sequela daquilo. Né? Então, eu vejo muitos profissionais da saúde, os educadores, eles são cuidadosos. E os fisioterapeutas também. E nesse sentido, mudou, persistiu, para e vai ao médico e para fazer o diagnóstico. E fez e retoma de novo com a estratégia que for necessária para aquilo naquele momento. Isso é muito bacana. E agora que a gente já entendeu um pouco ali sobre a importância da atividade física, né? Eu queria que vocês dessem dicas para aquelas pessoas que nunca conseguiram colocar a atividade física na rotina. Comece com pouco. Comece com aquilo que você gosta, aquilo que desperta o seu interesse. Coloque uma música que faça sentido na sua vida, porque a música traz sensações maravilhosas e elas podem te tirar do foco da dor e te levar para um lugar melhor. Faça caminhadas leves na natureza, comece com 5 minutos, porque a gente lembra que a gente escova dente todos os dias e virou um hábito que ninguém mais fala sobre ele. Mas é melhor cuidar dos dentes ou é melhor cuidar da farmácia natural que a gente precisa? Então, se a gente tem pelo menos 5 minutos de atividade física todos os dias, incluindo final de semana, por favor. Porque as pessoas acham que a semana vai até segunda a sexta e sábado e domingo o corpo também tem folga. Não precisa de nada. Não precisa de nada. Se você experimente fazer 5 minutos todos os dias e colhe os benefícios, você vai ver que esses benefícios vão ser tão grandiosos em questão de sono, em melhora de resistência à insulina, melhora de todos os parâmetros que a gente pode ter. E aí você vai se interessar por fazer mais. Mas tenha aquela disciplina de fazer os 5 minutos todos os dias. Eu acho que esse é o ponto inicial do processo. Qualquer atividade que seja. Dança, qualquer coisa. Eu falo, as minhas vovozinhas no meu estúdio de personal trainer, quando elas chegam lá, a primeira coisa que eu faço é um alongamento para elas. Então eu trago elas para um lugar que elas se sentem seguras. Aí eu vou conversar de neto, eu vou conversar de outras coisas para tirar aquele foco. Mas em algumas eu chego até dançando, porque é o que elas gostam de fazer. Então, na hora que você quebra o gelo, você consegue acessar e trazer elas para 5, 10, 15, 20 minutos. Mas comece com 5, com aquilo que você gosta. Muito bacana. Eu queria agradecer muito pela presença da doutora Fabiana, do Pedro, por tantas informações que são tão valiosas. E eu queria deixar esse recado para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. E nos sigam aqui nas redes sociais. E lembre-se, a atividade física ela não é só boa para o corpo, ela é boa para a mente, para a autoestima e para a sua independência no futuro. E nos siga aqui nos próximos episódios. Eu te aguardo. Até breve. Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR.